eles dizem assim: nós estamos, por favor, o microfone aqui, ó. Aqui nós estamos fazendo a gravação para que a gente possa disponibilizar para outros momentos, outras pessoas assistirem. Vamos fazer uso desses recursos, porque eu vou falar sobre eles hoje. Obrigado. Então, as pessoas que vêm à frente dizem assim: nós estamos tão pouquinhos. Aí vem a ilusão, mas onde tiver 2 ou 3, ali Jesus está reunido. Sempre vai ter essa fala para compensar aí a tristeza por nos vermos assim tão pouca gente. Mas faço o apelo: se não é por seu trabalho, se não é porque você mora longe, se não é por questão de segurança, não sei, se não é por um motivo justificável, esteja presente nas nossas reuniões. Vamos fazer essa igreja ser uma igreja viva, alegre. É muito bom vir para a igreja, ver um culto animador, inspirador. Não foram legais esses momentos aqui? Muito bons cantar, louvores com a igreja cheia, assim, não é bonito cantar? Vamos fazer isso. E nós vamos estar ensaiando aqui numa progressiva, e quando chegar dia 16, a gente começa a nossa semana de oração, e vai terminar, não no sábado, mas no domingo, dia 24, com muita festa e muita celebração, porque na minha vida é a primeira vez que estou vendo uma igreja celebrar 70 anos de existência. Quem viveu, viu, e é motivo de muita alegria. Vamos então agora para a mensagem desta manhã. Pode projetar, por favor, o PowerPoint. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 14. Enquanto você vai achando, eu quero que você olhe esses 3 princípios aí que quero que você considere nessa manhã sobre a missão bíblica, a missão de Deus. Hoje é dia de pensar em missão, e eu quero que você pense nisso. Cumprir a missão é um dever sagrado da religião. Se você não foi instruído assim, quando recebeu um estudo bíblico de preparo para ser batizado, você precisa considerar isso. Assim como você foi ensinado a guardar os mandamentos, a deixar o vício, a ser batizado, você também tem que ser ensinado a viver na condição de um discípulo que cumpre a missão. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Você pode não ser evangelista, nem todo mundo é evangelista, são diversos os dons, mas missionário todos, não só podemos, como devemos ser. Esse é o primeiro princípio. O segundo que eu quero que você considere é que a missão é exclusiva para a igreja. Anjo não prega evangelho. E não se iluda, pedra não prega evangelho. Não use aquele texto assim: as pedras estão clamando. Isso não é verdade, isso não é pregação bíblica. Pedra não clama. O que Cristo estava dizendo é que as pedras não negariam o seu louvor a Cristo naquele momento que ele precisava ser reconhecido como o rei do céu e da terra. Não há nenhum canto da Bíblia que Deus usou pedra para pregar. Usou jumenta para repreender um jumento que estava na condição de ser humano, que era para pregar o evangelho. Mas toda a história da Bíblia, quem prega o evangelho é o ser humano. A igreja pregando o evangelho para outras pessoas. E a terceira coisa, terceiro princípio que você tem que considerar hoje: por que todos os primeiros sábados do mês nós abrimos a nossa agenda de cada mês falando de missão? Porque todos devem estar envolvidos na missão. A lição da Escola Sabatina até trouxe a sigla TEM, todos envolvidos na missão. Você precisa se envolver de alguma forma. Missão é para todos. Agora vamos à leitura do texto bíblico. Eu vou falar hoje sobre esse tema, que é uma pequena parte, uma amostra do que foi a minha dissertação do mestrado de missão urbana.
e trouxe esse tema, e eu quero compartilhar uma introdução com vocês. Caso vocês tenham interesse, eu quero disponibilizar o PDF dessa dissertação, são 104 páginas, tem muita informação, modéstia à parte, né, porque fiz, pesquisa, são recortes de pensadores e estudiosos, para a gente entender sobre o mundo que nós vivemos e como fazer missão dentro desse mundo. Então, a cultura pós-moderna, desafios para a missão adventista do sétimo dia, sendo de forma específica. Vamos ao texto para hoje, Apocalipse 14, versículos 6 ao 10. Aí está o chamado para a pregação do Evangelho eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Anjo pregando Evangelho. Anjo aqui tem sentido de mensageiro, e que anjo não prega Evangelho. Anjo é instrumento de Deus, é ministrador, é ministro de Deus para auxiliar os seres humanos na pregação do Evangelho. É a igreja. Podemos prosseguir o verso 8 agora. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E os versos 9 e 10, seguiu-se a estes dois outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aí está o que nós conhecemos como as 3 mensagens angélicas. É a mensagem que a igreja, ou que o remanescente vai pregar nesse tempo. A primeira mensagem é o convite para a salvação no contexto do juízo investigativo. É tempo de chamar as pessoas para se arrependerem, para aceitarem a salvação, porque o nome delas está em investigação para ver se podem ser salvas ou rejeitadas. A segunda mensagem angélica é uma declaração de rejeição da falsa religião que enganou o mundo por séculos, sendo mais específico, 12 séculos e meio. E a terceira mensagem angélica é uma exortação para crer na justificação pela fé, reconhecendo a Deus como legislador da lei e salvador do transgressor dessa lei. Ellen White disse em seu livro, na mensagem, na meditação Cristo Triunfante, que a primeira e a segunda mensagem, foi cortadinho ali, a primeira e a segunda mensagens de Apocalipse 14, 6 a 8, foram dadas em 1843 e 1844, no início do movimento Millerita. E estamos agora sob a proclamação da terceira mensagem. Mas todas as 3 mensagens devem ainda ser proclamadas. E é tão essencial agora, como sempre foi, que sejam repetidas àqueles que estão em busca da verdade. Então a igreja adventista do sétimo dia não vai para o semáforo, como eu vi agora há pouco ali, com todo respeito, valeu a intenção, né? Pare, siga, se ligue, Jesus te ama, tal, aí o pessoal vai embora. A igreja adventista não vai fazer uma coisa dessa e achando que está cumprindo a missão, só porque levanta, bota os jovens lá na frente, na faixa de pedestre, e diz: oh, Jesus ama você, aceite Jesus. Essa mensagem doce, isso é apenas a cereja do bolo, e é um bolo que a gente tem que dar para o mundo. É um bolo de feijão com farinha, ou feijão com arroz, e o negócio, portanto, é sério, é muito mais sério do que essas cerejas que estão sendo oferecidas. O desafio é grandioso para nós como movimento cristão, e mais desafiador ainda como adventistas do sétimo dia.
Primeiro, porque nós somos quase que insignificantes. O Dr. Daniel Rode é um argentino que deu uma aula para nós. Ele mostrou algo interessante. As pesquisas mostram que o número de pessoas que vão nascendo no mundo é maior do que o número de pessoas que morrem, e o número de pessoas que são batizadas por ano, alcançadas pelo evangelismo, é muito menor do que o número de pessoas que nascem. E o que hoje se sabe é que, se juntar todo tipo de crença, de crédulos, de crença mesmo, denominações, e todas as denominações chamadas cristãs, incluindo batista, adventista, testemunha de Jeová, católicos, espíritas, todo esse povo que, ao contrário do islamismo, professam que creem em Jesus, somando tudo isso, chegamos a uma bagatela de apenas 2 bilhões no mundo. E nós somos um balde num oceano de 7 bi em todo o planeta Terra. Então, se algum dia você falou ou ouviu alguém falar que temos que pregar o evangelho para que Jesus volte, você se equivocou. É muita presunção da nossa parte, e Deus não seria doido, pequeno, para ficar refém de nossa limitação, nem de nossa indolência. Se Deus dependesse da gente, desses 2 bilhões alcançarem 7 bilhões, estima-se que passaria 200 anos sem nascer mais ninguém, e nós não alcançaríamos. Então nós não pregamos o evangelho para Jesus voltar. Aí é outro momento, a gente vai entrar nesse ponto aí. Então, para que eu prego o evangelho? Para que Deus me quer pregando o evangelho? Aí tem um livro do pastor Alejandro Bulhon, chamado Todos Envolvidos na Missão, e ele fala sobre isso. Eu me envolvo na missão para eu desenvolver o meu caráter. A missão é uma força, uma escola na qual Deus molda a minha vida e me faz ser mais semelhante a Jesus. Quando eu me envolvo nos problemas das pessoas e me preocupo em salvá-las, eu vou desenvolvendo o sentimento de Deus por essas pessoas. Querer a salvação do outro, operar pela salvação do outro, libertar-me do egoísmo e ser altruísta em ofertas, em tempo, em dedicação, em atenção, em demonstração de amor, de gesto para o semelhante, eu estou desenvolvendo. Então a missão me chama não para eu contribuir com a volta de Jesus, com a brevidade da volta de Jesus. A missão me chama para eu contribuir com o meu desenvolvimento espiritual. Então nosso desafio primeiro é esse, que nós somos quase que insignificantes. Segundo, é que nós, adventistas do sétimo dia, temos a verdade presente para apresentar para o mundo, e essa verdade encontra resistência na cultura dominante, porque ele experimenta uma outra realidade cultural, e eles preferem uma outra abordagem, destituída de compromisso, que seja mais prazerosa e que apresente um caráter mais cíclico, mais líquido e mais transitório. E a terceira desafio para nós da missão é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de forma especial, enfrenta um duplo desafio. Primeiro, o de pregar o evangelho para povos não cristãos, mas também o de pregar para irmãos que já conhecem Jesus e que são membros de igrejas evangélicas, católicos e movimentos espiritualistas, além de evangélicos, protestantes e tradicionais. Por quê? Por causa das doutrinas que nós conhecemos, que eles não conhecem. Então não se trata de pescar em aquário, se trata de mostrar para aqueles que já alcançaram Jesus e dizer uma coisa de falta, ensinar para eles tudo aquilo que nós conhecemos do contexto de igreja remanescente. Quantas verdades que nossos irmãos dizem para nós depois: como não me ensinaram isso, né? Como eu não li isso, né? Outro dia eu vi a história de uma irmã da igreja católica, esposa de um gerente de um grande banco, de uma grande rede de banco do Brasil. Ela leu o livro O Desejado de Todas as Nações, e ela que ficou com uma espécie de um protesto: como não me revelaram isso? Como não me mostraram isso? Então temos tanta coisa para oferecer para o mundo,
que nós não podemos ficar calados. Ser adventista é não ter direito de dormir de noite em paz, porque você sabe coisa que só você sabe e que precisa revelar para o mundo, especialmente nesse tempo de preparação para a volta de Jesus. Então, missão para nós é pensar na janela 1040, é pensar nos ateus, é pensar nos incrédulos, é pensar nos ímpios, mas é também pensar nos evangélicos, nos católicos, nos espíritas. Nós ainda temos o desafio de fazer essa missão entre eles, e sem contar em nossa própria casa, ensinar o filho a temer o Senhor, como adventista missionário. Então o verdadeiro adventista pensa em missão de dia e de noite, pensa em missão. Agora, de todos os desafios, o maior de todos é esse aqui, é a chamada condição pós-moderna. As ciências sociais definem ou dividem o pensamento da história em 3 períodos, né? 4 agora, perdão, é o 4. Você tem a idade antiga, que pega dos patriarcas, as primeiras civilizações, livros, escritas, que vai até os primeiros 2 séculos ou 3 da era cristã. Depois inaugura-se uma nova fase. O pensamento começa a ser mudado e moldado com o apogeu do Império Romano e a cultura greco-romana interferindo na população e também na religião que se espalharia pelo mundo. É chamado do período que Idade Média, né? Vocês conhecem a Idade Média, que vem até talvez o século XIX, né? 1800 e alguma coisa. Esse tempo é o tempo de trevas, é o tempo de desvirtualização do caráter de Deus apresentado pela igreja da época, a igreja medieval. Depois tem um momento, um dos períodos mais curtos da Idade Moderna ou Iluminismo, que acontece com a Revolução Científica ou Revolução Industrial, e com suas razões eles rejeitam aquele Deus que era apresentado pela igreja. Eu também teria rejeitado esse Deus apresentado pela igreja de então, ninguém queria. Então esse Deus foi substituído pela deusa razão, a ciência, que está aí hoje querendo ser Deus. Mas a Idade Média, o projeto iluminista, ele fracassou basicamente por 2 razões. Primeiro, é que eles surgiram com a decisão de tirar Deus de cena. Foi um tiro no pé. E a segunda razão, eles fracassaram porque eles se empolgaram demais. Eles apresentaram um céu para a humanidade. Foi só o tempo passar, 2 ou 3 séculos se passaram, e eles percebem que o homem está fracassado, impotente diante das enfermidades, da AIDS, do câncer, da hepatite, da depressão, do vazio da alma, da crise existencial. Então, diante disso, uma nova geração vai surgir a partir daí. Fala-se no seu epicentro na Revolução Cultural de 1958 em Paris, que teve suas ondas chegando aqui no Brasil, com o movimento É Proibido Proibir, de Caetano Veloso e aquela turma lá daquela época, década de 60, 64, e aquela revolução toda cultural, e isso vai abrindo os caminhos até que na década de 80, a obra de Nietzsche vai dar como que uma batida de martelo para uma rejeição do projeto iluminista, e se estabelece o que eles chamam de a idade pós-moderna. É uma rejeição do paradigma moderno e uma proposta de uma nova vida, que, por incrível que pareça, não exclui Deus da história. Quando você pensa em mundo pós-moderno, você não pode dizer que necessariamente a pós-modernidade tirou Deus da história. Foi de volta a buscar Deus. O problema é que foi buscar Deus por diversos caminhos, que a gente vai ver aqui agora, e a verdade ela passou a ser vista com a visão relativista. Eu não vou me deter quanto a isso. Então nós temos 3 problemas centrais com a visão dessa condição pós-moderna. O que é a pós-modernidade? É um fenômeno cultural que rejeita
a razão do iluminismo e vai trabalhar mais as questões sensoriais, emocional. O pós-moderno quer emoção, o pós-moderno é mimado, ele quer pertencer para depois ele quer ser abraçado, ele quer ser experimentado, ele quer que você prove que você está feliz com a sua religião, ele quer experimentar a beleza, a utilidade de você ser crente. Se você não provar para ele por coerência e de maneira palpável que a sua religião é relevante para ele, ele exclui você. Ele não vai ser contra Deus necessariamente, ele vai buscar outra e outra e outra, e tem milhões de opções para ele se iludir achando que é religião. Então vá pensando, vai vendo. Primeiro problema, o relativismo, que é o conceito local de verdade, onde cada indivíduo ou comunidade tem a sua própria verdade. Então não existe uma verdade absoluta, e até o conceito de pátria, isso está banido. Por que vocês veem hoje a luta aí, direita, esquerda, patriotismo, levantada a bandeira? Porque uma das marcas dessa revolução cultural é que eles querem romper barreiras, eles querem eliminar essa coisa de nação e de pátria, porque está muito relacionado ao projeto do iluminismo da razão. Então eles querem que você pense globalmente e haja localmente. O mundo é uma aldeia. Então eu estou aqui, meu pensamento é o mesmo de Europa, de América do Norte, de América Central. Nós somos uma aldeia, somos aí várias tribos numa mesma aldeia, mais ou menos isso. Agora, a minha forma de agir, meu corpo, minha regra, eu ajo como eu quiser, eu faço o que eu quiser da minha vida, nossa igreja faz o que quiser, nossa comunidade faz o que quiser. O que é verdade para você nas Filipinas não tem que ser verdade para nós no Brasil. Essa é a cultura do relativismo. Aí vem outra máxima, outro conceito, é o do inclusivismo. É o conceito presunçoso de salvação, sem considerar o critério da santidade. Todos têm obrigatoriamente, que ser salvos, e Deus tem a obrigação de salvar todo mundo, que não tem essa de uma religião exclusiva, de uma igreja verdadeira, de uma coisa específica para você seguir. E além disso, outra marca é o pluralismo religioso. É a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. E você vê isso muito claramente com as trocas das religiões. Na minha dissertação aparece uma matéria da revista Isto É, de pessoas que hoje conseguem transitar do espiritismo para uma religião de matriz africana, para dizer assim, e depois voltar para uma igreja evangélica. Ou o processo inverso também acontece. Você está sendo de uma igreja evangélica, passa pelo espiritismo, vai para uma igreja aí oriental, aí outra de matriz africana, invoca espíritos, tem a experiência, tem o êxtase, e isso está valendo, isso é religião, isso é o que conta. Não tem um parâmetro, não tem uma Bíblia, não tem uma regra de fé e prática. Então, queridos, um resumo disso eu encontrei nessa meditação do dia 30 de outubro do ano 2016, o pastor Marcos de Benedito, que escreveu esse devocional. Ele falou dos muitos e-mails que recebia, teve uma época que se mandava muita mensagem por e-mail antes do WhatsApp, e ele fez uma reflexão sobre esse e-mail que ele recebeu, e eu peguei parte dessa mensagem e trouxe aqui para vocês, queria que vocês lessem comigo. O senhor bom senso perdeu a vontade de viver quando os 10 mandamentos se tornaram ilegais, as igrejas se transformaram em negócios, e os criminosos passaram a receber tratamento melhor do que as suas vítimas. O título dessa devocional é Homenagem ao Bom Senso. Seguindo, ele teve um ataque do coração ao descobrir que alguém não podia legalmente se defender em sua própria casa por medo de que o assaltante o processasse. E piorou quando soube que uma mulher, não percebendo que uma xícara de café espumante estava quente, cuspiu um pouquinho da bebida em seu colo e receber uma alta soma de dinheiro para arquivar o caso. O bom senso foi precedido na morte, antes já tinha morrido seus pais, verdade, confiança, sua esposa, discrição, sua filha, responsabilidade, e seu filho, equilíbrio. Bem interessante.
Todas essas coisas morreram antes, e por fim chegamos ao ponto da morte do bom senso. Não tem mais bom senso. Esse texto reflete o nosso povo, reflete o comportamento de nossa geração. Inversão de valores, confusão de coisas. Então, para essa conjuntura e diante desses desafios, o remanescente se lança no mundo com a verdade presente, a mensagem de Apocalipse 14, 6 a 10. Não é simplesmente para o sinal dizer Jesus loves you. Não é simplesmente dizer você é a coisa mais linda que Deus tem nessa vida. É um chamado à santidade, é um chamado à rejeição, e só o remanescente poderá fazer isso. O remanescente tem um papel importantíssimo, conforme declarou Ángel Manuel Rodrigues, grande teólogo. Ele disse: não devemos concluir que por haver um grupo entre os não cristãos que já experimentou a reconciliação com Deus, independente da missão do remanescente, que não há necessidade do povo remanescente de Deus para o tempo do fim. Em outras palavras, a salvação não está condicionada à existência do remanescente. Deus não está refém da obra do remanescente para salvar pessoas. Ele tem desejo de que todos sejam salvos. Mas em se tratando da conjuntura que vai fechar a história terrestre, que vai preparar o mundo para a volta de Jesus, a missão do remanescente é indispensável. Embora o remanescente não seja importante para salvar as pessoas, ele é indispensável para apresentar a mensagem correta para as pessoas permanecerem salvas, ou conhecerem a salvação, conhecerem a verdade tal qual ela é em Jesus. Então nós enfrentamos, diante dessas coisas, algumas dificuldades, algumas rejeições, por causa do teor da nossa pregação. Nós não temos a mensagem dos apóstolos, simplesmente dizer que Jesus morreu, que ressuscitou e que Ele virá. Nós temos tanta coisa para ensinar para as pessoas: guardar sábado, não comer porco, orientar sobre vestes, sobre lazer, sobre recreação, sobre música, sobre divertimento, sobre comida, bebida, casamento, tanta coisa que nós temos para ensinar ao mundo, sobre os eventos finais. Então, por causa disso, nós temos que apresentar a necessidade de estratégias. Primeiro, pelo fato de que o coração natural não pende para as coisas do Espírito. Segundo, por causa da sublimidade da mensagem que nós temos. Ela é de difícil alcance para quem já está tão degradado nos anos e anos de pecado, e que são amantes do que é vil e do que é banal. Assim como uma luz forte incomoda quem está dormindo na escuridão, a mensagem do remanescente, ela é um choque para as pessoas que estão numa situação tão degradada. Então, da mesma forma como João Batista foi um preparo para receber a luz maior, Jesus Cristo, nós precisamos usar estratégias, métodos para lentamente apresentar ao coração humano essa mensagem no seu devido caráter. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, diz a Bíblia, e eles não querem ouvir o que é santo e sublime. Desde o tempo de Isaías, eles estão hoje dizendo: não profetizeis para nós o que é correto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Diga que eu vou me casar amanhã, profetiza, pastor, que vai ter um marido para mim amanhã, aí essa igreja é verdadeira. Profetiza para mim que já tem um emprego de 10 mil reais por mês para mim segunda-feira, eu quero uma profecia. Profetiza-nos ilusão. Não quero verdade que mande eu parar de comer minha costela de porco, nem tomar a minha cerveja gelada. Não quero mensagem que diga que eu não posso trocar de mulher, nem trocar de marido, e se eu ficar separado eu não posso casar de novo. Não, eu quero outra mensagem. Eu quero que o Evangelho rebaixe suas normas para poder ajustar o meu coração, porque eu sou muito duro, não tem jeito para mim. Deus tem que dar um jeitinho e me salvar. Por isso que na literatura usa-se muitas figuras metafóricas como pontes e cunhas.
A ponte. O que eu posso fazer para ser uma ponte nesse abismo entre a mensagem de seu caráter e santidade com alguém que está tão degradado, amando o que é vil e o que é banal? Pensa-se em pontes, pequenos grupos, evangelismo da amizade, mensagem aqui e dali, serviços sociais, meios de fazer essa ponte para guiando esses abismos. E Ellen White falou não de ponte, mas falou de cunha. Eu não sei quantos conhecem o que é cunha, mas eu procurei na internet e eu achei. Minha vida foi fazer cunha para o enxadete, para a enxada, para machado não, enxadete e enxada que se usa cunha. A cunha é o instrumento de baixo aí, é esse aqui, ó. Ele tem essa forma. Se achar uma brechinha, ela vai entrando e vai fazendo o quê? Abrindo e rasgando. Nesse caso aí não rasga porque essa parte aqui vai ficar dentro do ferro da enxada, aí vai só dar arroxo, apertar bem. Mas você pode usar isso, por exemplo, para fazer uma lenha, para queimar. Você coloca uma cunha dessa e essa madeira vai abrir todinha ao meio, usando aquela cunha. Basta ter uma rachadinha. Você pode bater com um machado uma vez, tirou e pega a cunha, coloca naquela pequena fenda e vai batendo e a cunha vai abrindo a madeira seada. E aí, irmão Ardino, em sua homenagem, e os enfermeiros e os médicos da igreja, olha aqui o que diz Ellen White: quando conduzida de maneira adequada, a obra da saúde é uma cunha penetrante que faz o quê? Abre caminho para que outras verdades cheguem ao coração. Você não pode já entrar com o cabo pronto, não pode já entrar com essa parte grossa, tem que entrar com o que é fino, e esse fino é a mensagem de saúde, a obra de saúde, de atender o necessitado. Então, por isso que ela fala também aqui de atender às necessidades espirituais como estratégias. Devemos, em primeiro lugar, pense nisso. Quando você pensa em missão, seu colega de trabalho, aquele seu empregado, aquela sua empregada doméstica, seu patrão, sua patroa, olha isso aqui. Devemos, em primeiro lugar, satisfazer o quê? As necessidades materiais do indivíduo, e aliviar-lhe as necessidades e sofrimentos físicos. E então encontraremos o quê? Uma avenida aberta ao coração, onde poderemos plantar as boas sementes da virtude e religião. Então, muita calma nessa hora, né? Você tem etapas, é assim que a gente alcança o coração dessas pessoas. Estratégias. Não podemos pensar em já trazer para a igreja e que vai batizar amanhã. Pode até batizar, mas o processo para receber a verdade e viver na condição de santo é difícil, é longo, por causa do nível em que se encontra. Tem outro texto dela aí que eu quero compartilhar com você, aqui sobre os métodos diferentes. Tende a apresentar mensagem de caráter tão fora da ordem comum que o povo fique desperto e advertido. Ela está falando aqui do contexto das cidades, que tem muitos atrativos, de shoppings, que da televisão, de novela produzida a milhões de reais por cada capítulo. Como é que eu vou fazer um Caleb no bairro e a pessoa vai deixar de assistir aquela superprodução daquela novela para assistir eu falando para guardar sábado? Para ouvir Henrique ficar pregando lá, para ouvir vocês tocando violino? Eles vão assistir a Globo, não sei o que mais lá, Record, não sei o que mais lá, porque é produção investida e corresponde aos anseios da mente desse tempo. Mas tem uma coisa que podemos fazer: apresentar o Evangelho fora da ordem comum, fazer o inusitado, pensar o que ninguém pensou, usar da criatividade com oração. Senhor, me deu uma ideia, alguém teve uma ideia, abriu um canal e já ganhou alma, faz alguma coisa. Então ela diz, tem de fazer uso de quê? De todos os meios que possam ser planejados para fazer com que a verdade sobressaia clara, distintamente. Então não se pode pensar em uma forma única, não é somente uma dupla missionária bater na porta, oferecer estudo bíblico. Não é simplesmente somente abrir uma classe bíblica na igreja domingo à noite. Não é somente fazer um evangelismo público.
temos que pensar em todos os meios que possam ser planejados para as pessoas serem alcançadas. Eu estou falando de missão, eu estou não trazendo um sermão inspirador para você chorar de emoção, eu estou dando instruções, eu estou dando informações, eu estou dando motivações e empurrando o ferrão para você, como boi, pular para frente para cumprir a missão. Eu e você precisamos disso, e a gente tem esses desafios, tem que pregar o evangelho, temos que ser missionários e temos que ser lançados na condição de ovelhas para o meio de lobos. Nunca foi fácil e nosso tempo é mais difícil. Dentre essas estratégias, uma das coisas que vocês já têm ouvido falar por aí, embora distorcido em algumas culturas, em algumas cabeças, são os chamados, esses pontos aqui, ó. Eu quero falar rapidamente sobre centros de influência, sobre Espaço Novo Tempo e sobre projetos especiais, ou as chamadas Home Churches. Centros de influência podem ter em toda a cidade, não precisa ter culto. Centro de influência é qualquer casa de comércio onde você possa transformar numa oportunidade das pessoas terem contato com você. Aí está essa primeira foto que é aí do Espaço Vida e Saúde. Você pode ser uma clínica, você pode ter um restaurante, você pode ter uma livraria, você pode ter uma casa de vender plantas medicinais, você pode abrir um comércio, colocar um nome, Centro de Vida Saudável, e aí ser ali o seu espaço de influência. Qualquer pessoa pode abrir um espaço de influência para influenciar pessoas, para apresentar seu estilo de vida, o que você come, a hora que você dorme, o que você aprecia, o que você lê, oferecer literatura. São meios que você pode fazer isso. Centro de influência pode ser sua barraca de praia. Tem uma segunda coisa que são chamados Espaços Novo Tempo. Toda igreja deveria ter, não posso sair daqui por causa da imagem, toda igreja deveria ser e ter um Espaço Novo Tempo. O que é Espaço Novo Tempo? É um setor, é uma salinha, é um cômodo, é um local, um ambiente à parte das instalações da igreja, onde nós oferecemos os produtos da TV Novo Tempo. Classes bíblicas, podemos oferecer o Bíblia Fácil, podemos oferecer a Arena do Futuro. A gente coloca lá o painel, convida as pessoas para assistir o Arena do Futuro todo domingo, 7 da noite, com o pastor Moreira. Coloca lá, nós temos ali até a salinha que eu vi ali já. Então convida os amigos da Novo Tempo, que assistem a Novo Tempo, e vem para o Espaço Novo Tempo. Então quando você falar Espaço Novo Tempo de Aracaju, Espaço Novo Tempo de Maceió, Espaço Novo Tempo de São Luís, não é isso, é uma igreja específica, não é Espaço Novo Tempo. Espaço Novo Tempo é uma salinha, é uma área para se oferecer os produtos da Novo Tempo. Eu estou falando isso com base em voto tomado na divisão sul-americana em julho de 2016. Eu fui para Brasília e o pastor Ayrton chamou, havia 60 projetos desses especiais, igrejas como essa, cada uma tem um nome, e o pastor Ayrton disse: que é isso, irmão? Que confusão é essa aí? Vou parar onde esse negócio aí? Vamos organizar isso aqui. Definição de termos. E se você vai ter uma igreja missional, com a pegada missiológica, você vai chamar de projeto específico, uma home church, pode colocar o nome que você quiser, mas é isso aí, não é Espaço Novo Tempo. Nós temos hoje aqui o nome Projeto Viva, ok? Está dentro do padrão, é isso que a divisão está dizendo. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Projeto Viva. Nova Semente é a mãe disso tudo. A Nova Semente é um projeto que tem o selo, o aval da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Conferência Geral. Existe o Departamento de Missão Urbana para alcançar as pessoas de Nova York, Los Angeles, Salvador, São Paulo, São Luís, Belo Horizonte. Existe esse departamento reconhecido pela igreja. Agora, o que os seres humanos fizeram com isso é outra coisa. O que chamados de pastores fizeram com isso é outra coisa. A igreja não está endossando, não está aprovando isso. Pode não ser fácil, pode ser que você esteja, mas está demorando em agir.
mas a igreja, cujo presidente do pastor Ayrton estava no dia que nos chamou lá, não aprova isso. O departamento existe, a igreja precisa existir, vocês não devem ser críticos de Nova Semente, nem de Projeto Viva, nem de nenhum outro projeto, porque é a igreja de vocês, a menina dos olhos de Deus, querendo salvar pessoas, usando estes métodos. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. O que acontece hoje é que esses espaços, esses projetos especiais hoje, lamentavelmente, se tornou esconderijo de serpente. Forte isso, né? Vou dizer uma coisa para abalar o mundo, né? Se tornou esconderijo de crente devasso. Se tornou refúgio de crente que não quer saber de compromisso com a verdade, não quer compromisso com o manual de igreja, não quer compromisso com regras, querem viver dissolutamente, praticar suas imoralidades, suas depravações, suas perversidades sexuais e vão se esconder nesses locais. Eu ouvi dizer no passado que quando chegava alguém na igreja Nova Semente, primeira coisa que a recepção perguntava é: você vai ser membro aqui? Ah, quero ser membro aqui. Você vai trabalhar em que ministério? Você faz o quê? Não, quero só conhecer. Não, aqui não tem lugar para quem quer conhecer, não. Aqui que tem lugar para trabalhar. Em 2014 eu conheci o projeto Nova Semente. 2 da tarde estava lá uma área lotada de gente tomando estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, aquela perguntazinha lá, pastor Fabiano passando uma classe bíblica normal, eles tem lanche, tem o salgadinho, tem a coisa lá, sim, é um trato especial, a gente usa segundo as intenções, sim, mas a gente salva a pessoa para ser igreja. Então não confundam, amados, não confundam aquilo que Deus está fazendo por meio de sua igreja com que alguns devassos e profanos que saem do nosso meio e vão bagunçar a coisa lá. Espaço Novo Tempo não é obra do diabo. Espaço Novo Tempo não é lugar que está endossando o que não presta. Tem crente bandido, desculpa a expressão forte, tem crente sem vergonha, que quer ser prostituto, que quer ser homossexual, que quer ser embriagado, que quer usar droga, e sai das igrejas convencionais e tradicionais, onde tem regra, disciplina, e se escondem lá, e faz de conta que é mais um, e fica papando, explorando os shows, os espetáculos que são mostrados. A ideia do show, da música selecionada, da banda tocando, é somente uma ponte, é uma isca, é uma estratégia que está fazendo para alcançar os ateus, os que não viriam para essa igreja aqui de crente. Era para estar lá o pastor e uma equipe de pessoas treinadas, amando os pecadores, consciente dessas coisas, trabalhando para salvá-los. Não é para crente sair daqui e ficar lá, sentar no ar-condicionado e ficar ouvindo sermão e papando música. Lá é lugar de trabalho. E nós podemos pensar em criar aqui 20, 30 pessoas e abrirmos uma comunidade dessa e oferecermos uma coisa dessa para alcançar os que estão aqui dos bairros, aqui nobres, os que estão nas torres, os que estão nos locais não alcançáveis. Eles não vêm para a Missão Caleb, eles não vão vir ganhar um fogão elétrico de Henrique, nem ganhar o carrinho da coleção de Henrique, não vão vir para Espaço Bom Menino. Como alcançaremos essas pessoas? Eles poderiam sim, aí se falou em fazer igreja de rico para alcançar o rico, mas não é igreja de rico para o pobre não ir, é igreja de rico para ver se alcança o desgraçado do rico, porque em Cristo morreu e Cristo quer salvar também. Isso ficou claro? Eu fui meio doidão, mas é assim mesmo, eu não tenho como ser melhor do que isso aí não. E a home church é antiga, Paulo tinha uma home church, né? Você abre a igreja, faz a sua casa uma igreja, as pessoas sentam lá no sofá, o negócio é meio assim em círculo, a ideia do aprendizado junto, tem um pastor, sabe? Faz um culto diferente, bate papo. Eu prego lá no meio do meu jeito, mas prego. Eu não sei que oração, sei que é hora de vocês ir embora, que já estão indo embora ali. Já é meio-dia? Já? Por que vocês não falaram antes? Tchau. Terminando aí, métodos de alcance. Comportagem. Abre o som que tem um vídeo de 2 minutos do pastor Bolhão. Bolhão vocês ouvem, vocês não aguentam mais não. Aí, por isso que usamos tudo isso aí. Comportagem, alcança a pessoa. Sim ou não, Ardina?
Sim. A obra médico-missionária também. Clube dos Desbravadores. Não desprezemos, não vejamos Clube de Desbravador como uma escola de menino fazer nó. É um projeto que todos os nossos solidários devem estar sobre eles. Amar o clube, se envolver com o clube, levar a sério. Clube é uma ferramenta, uma estratégia poderosa de alcançar meninos e pais e meninos. Assim também, mesma coisa com aventureiros. Livros missionários que distribuímos a cada ano. Os estudos bíblicos convencionais continuam ganhando almas das duplas missionárias. As redes sociais devem ser usadas. Tem um padre me seguindo no TikTok, e ele gostando dos meus vídeos que eu estou postando lá, e vamos alcançando, mostrando as verdades. Tem pastor também me seguindo. E os filmes, sobre os filmes, abre o áudio, ouça que coisa, que declaração surpreendente deste maior evangelista da história da igreja até nossos dias. Que a igreja permite, não explorou muito ainda, mas é uma grande forma uma grande possibilidade de evangelização, de falar do amor de Deus através de filmes. Veja, os melhores instrumentos para transmitir mensagens Tira o grave. não é sermão, dissertação, exposição, discurso. Isso. Primeiro a gente está falando com a pessoa que acho que mais pregou por esse Brasil. Não é. Grave, tira o grave. Novelas. Tira o grave. Você pode ver emissoras grandes desse país, são os maiores púlpitos do espiritismo, são os maiores púlpitos do homossexualismo. Não pregam sermão, não dão dissertação, não dão discurso, apenas novela e filme, novela, e está conseguindo que nós podemos usar os mesmos instrumentos para colocar a mensagem bíblica na cabeça, no coração e na mente das pessoas. E aí? Qual o melhor instrumento de pregação? Filmes, novelas. Eu encerro com essas próximas lâminas rapidamente. Vamos também considerar o poder das relações pessoais. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses e compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Irmãos, eu visito pessoas por aí, aqui na Bahia, em qualquer canto, quando eu passei, eu conheço pessoas que já estiveram aqui e saíram daqui por causa de nós, porque não fomos corteses, bondosos. Não é desculpa, mas tem gente saindo da igreja por causa de nós, pelo que nós estamos negando para elas. Pensemos nisso. Se nós estamos perdendo o que já está dentro, como vamos ganhar o que estão fora, que nem cá vem? Esse outro servo de Deus, grande evangelista, lembra para nós em sua obra Persuasão: quanto mais confiança a pessoa tem no mensageiro, quanto mais profundo for o relacionamento estabelecido, maior a probabilidade de haver uma decisão positiva. As pessoas não vão seguir o que você ensina, elas seguirão você. Pense nisso. Ellen White, por sua vez, declarou que o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Mas a maior de todas as nossas necessidades é esta. Esse grande servo de Deus, Edward Bounds, declarou: nós estamos procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Nossa maior desafio hoje é esse: é encontrar pessoas consagradas, pessoas dedicadas, pessoas que queiram ser missionárias. Foi por isso que eu comecei a fazer aquela pesquisa. Quero ver o interesse de vocês e estou com um plano de criar uma classe missionária virtual, para de sua casa você pegar algumas ideias, a gente discutir junto como termos missionários. Precisamos de mais missionários na igreja. Eu encerro com essa declaração de Ellen White, dizendo que a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que o que assinalou seu início. Amém? Sua preocupação não é alcançar o mundo, sua preocupação é estar cheio do Espírito Santo, é clamar pelo Espírito. Carecemos de uma igreja que está buscando o Espírito para terminar a obra, como a igreja buscou o Espírito para começar lá. E meu desafio é você, considerando todas essas realidades aqui apresentadas, você ainda crê na volta de Jesus? A volta de Jesus ainda é a sua bendita esperança. Quando você foi batizado, alguém perguntou para você:
se a volta de Jesus era a sua bendita esperança, e se você desejava empenhar seus esforços para ajudar pessoas a se prepararem para esse dia. E eu quero repetir hoje esse apelo. Desculpa, eu coloquei um piano no seu lugar, eu pode tirar esse, deixa esse aqui, que esse aqui toca melhor. É mais bonito ouvi-lo. E eu quero saber se você, irmão, de fato, não é levantar a mão, não é cumprir protocolos. Você guardou uma palavra no coração, você se comprometeu nessa manhã, você quer de fato anunciar para o mundo a volta de Jesus, quer pensar em ganhar alguém, quer orar por alguém, quer se dedicar pela salvação de alguém. Se você quer mesmo, quero lhe convidar a ficar em pé e para a gente cantar esse no final. Consagre-se a Deus, seja uma testemunha de Jesus de fato, seja uma verdadeira testemunha de Jeová, cheia do Espírito Santo. Pregue, como diz, alguém declarou certa feita, viva o Evangelho, se possível pregue. O desafio é grande, mas Deus é maior do que todos eles. Vamos cantar, que vamos dar a mensagem ao mundo. É isso. 327 aí do nosso cenário para projetar a letra. Pai, vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e... Mais rápido! Com Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um rei. Mais rápido! De amor. Como? Deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Porque nós não somos pós-modernos, a saída será ordenada para não causar confusão. Os diáconos vão tirando dos primeiros lá, né? Dos últimos até os primeiros aqui. E hoje à tarde, venha para o culto jovem, irmão. Descanse meia hora, mas venha para a igreja. Traga um amigo, traga o seu vovô, sua vovó. O programa de hoje é imperdível. E amanhã tem programa evangelístico. Traga para ouvir a mensagem do Evangelho. Oremos. Pai Celeste, usa-nos
como, Senhor, desejar que sejamos usados para a Tua glória. E enquanto estivermos envolvidos na salvação dos outros, coopera e opera pela nossa própria salvação. Ensina-nos a ser igreja que cumpre a missão. Ensina-nos a ser família que cumpre a missão. Ensina-nos a ser verdadeiros discípulos, missionários, que anuncia a Tua salvação, que chama pessoas, que, como André diz, achei o Messias, achei Jesus. Usa-nos para a Tua glória e para a edificação do Teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desliga aí, por favor, Cristo.